Bem-vindo ao canal Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Sempre que vai chegando no final do ano, começam a aparecer aquelas fake news que você já deve ter reparado aí nas redes sociais, que falam sobre as saidinhas de prisioneiros, né? 50 mil prisioneiros, cuidado que 50 mil que estão cumprindo pena estarão nas ruas. Apesar de já ter alterado a lei, e os presos beneficiados com isso não podem ser de crimes hediondos, são crimes de menor potencial ofensivo, mas não adianta, porque são pessoas que vivem do medo das outras, elegem pessoas em cima do medo. E também tem aquela famosa que é a classe média aí, né? Inclusive advogados espalham nas redes sociais falando sobre o auxílio reclusão. Gente que fica presa e começa a ganhar um dinheiro. Então nós vamos para a vinheta e vamos falar aqui sobre essas saidinhas e o auxílio reclusão, ok? Solta a vinheta. Então, já no início, pessoal, eu ia pedir para você se inscrever, ativar o sininho, aos inscritos do canal, ativarem o sininho, porque eu estou tendo um problema de fazer minhas lives. Quando eu programo live e vou começar a live, a imagem sai invertida, o chat não aparece. Eu já reclamei isso com o YouTube, não tem um retorno, é um monólogo. Porque eu não estou monetizando o canal, ainda não estou monetizando e estou tendo esse problema. Então toda terça e quinta, como o YouTube não me responde e não acerta isso, eu pensei até que fosse algum erro de programação, mas não é não. Fiz vários testes, quando eu dou início a uma live, de imediato fica tudo perfeito. Mas quando eu programo, acontecem esses problemas. Então toda terça e toda quinta eu vou fazer uma live. Já na terça-feira agora, dia 10, eu vou fazer uma live falando sobre a PEC do aborto, sobre a PEC das praias e sobre a PEC da segurança pública. E na quinta-feira, dia 12, eu vou fazer uma outra live fazendo um resumão, mais de geopolítica, falando sobre o G20, o BRICS, a União Europeia com o Mercosul, que agora estava tendo, eu ia fazer até essa live semana passada, mas aí já saiu a notícia lá do Mercosul, aí eu dei uma segurada, né? A notícia do Mercosul com a União Europeia. Tá? Então, eu queria agradecer também às pessoas que colocam comentários aí, comentários corretos, nada de ficar xingando os outros. Até porque se você xinga aí, o YouTube vai reter o comentário. Então não adianta nada, você está perdendo tempo. Então eu quero agradecer aí ao Kalashnikov, adoro esse nome, ao Carioca Gema, Tânia Salvador, Maíra Luz, Evelyn. Então as pessoas que colocam um comentário aí, que estão dando uma força, já tem um tempo aqui pro canal dar uma alavancada, e eu colocar a gente aqui para me ajudar a colocar imagens. Eu gosto muita imagem, que eu acho que gravo melhor na mente das pessoas, né? Então, dito isso, pessoal, vamos aqui falar sobre as saidinhas. A saidinha já teve alteração na lei, mas já não pode retroagir para prejudicar o réu. Mas a grande maioria das pessoas que são beneficiadas com a saidinha, eles retornam, a grande maioria retorna. E o impressionante é o seguinte, essas pessoas que divulgam essas fake news nas redes sociais, falando que 50 mil prisioneiros estarão na rua, normalmente são de grupos de igreja. E essas igrejas estão dentro dos presídios. Você vai lá, tem barraca dessas igrejas dentro do presídio. Então você não entende. Você vê que o objetivo desse pessoal é colocar o medo e o ódio na cabeça das pessoas. Ou melhor, no coração das pessoas.
À medida que esses caras foram entrando para a política, esses religiosos aí, o ódio veio aumentando no nosso país. Isso daí você vê facilmente na internet. Você vê e quando a gente fala de religioso, logo vem a imagem, o pensamento de que é algum evangélico. E não é não. Não é só não. Tem daqueles espíritos, é porque assim, né? Eu vou fazer até um outro vídeo. Toda religião é espírita, gente. Toda religião é espírita, tá? É espírito e matéria. Mas tem umas que gostam de se diferenciar. Você é espírita? Não sou espírita. Mas você vai ver lá o livro religioso, está sempre falando de espírito. O Espírito Santo, o Espírito isso, daquilo. Todas as religiões são espíritas. Mas como tem um preconceito enraizado no nosso país, as pessoas gostam de se diferenciar. Não para dizer, não, eu não sou dessa daí não. Não sou dessas aí não. Então tem um grupo de religiosos, né, de centros espíritas também, que entram também, né, ficam dando essas opiniões políticas. E aí tem espíritas de esquerda, espíritas de direita, olha só onde já se viu isso, os caras se metendo com política. Eu tenho minha religião, mas eu não vou ficar aqui nem arrumando confusão por causa de religiões, né? Porque é lamentável. Quem olha de fora para dentro, esse país aí é religioso. Não, tem tantos milhões de fiéis aí. A violência é altíssima. Então as religiões não estão cumprindo o papel delas, tá? Eu vou fazer um vídeo específico, porque tem religião que já fala para as pessoas não se vacinar, o número de vacinação de campanha vem diminuindo. E tem isenção de impostos, que eu sou contra esse pessoal ser isento, né? Um país que tem mais igrejas e terreiros e não sei o que lá do que escolas e hospitais. Tem bairros que você anda aí, você só tem uma escola e várias religiões. Então elas não estão cumprindo a função social delas. As religiões não estão cumprindo a função social. Eu estou falando isso justamente porque você vai em presídio e está lá a religião lá dentro. E eles mesmos barraram a lei da saidinha. Tá? Então eles são os responsáveis por divulgar essas fake news. 50 mil prisioneiros, 50 mil... Você vê aí, o mesmo post de 6 anos atrás, eles ficam repetindo. Apesar da lei já ter alterado, e quando acabar isso, eles vão inventar uma outra coisa. Porque eles vivem do medo, de colocar o medo e espalhar o ódio para as pessoas. Tá certo? Agora vamos aqui, auxílio reclusão. Isso daqui a classe média adora. Você vê então no Facebook, é uma festa. E aí você pode até compartilhar o vídeo que eu vou te dar, as referências para você ver só o auxílio reclusão, tá? Eu vou colocando as imagens aí. O auxílio reclusão, pessoal, é do INSS. Para que se o cara está trabalhando e tem a carteira assinada dele, que é uma raridade hoje em dia, é uma coisa rara, está contribuindo para o INSS durante 24 meses e tem filhos menores, tem esposa, dependente, tem os dependentes dele, tem direito. Eu vou colocar o rol para vocês aí ver. Abra a página do Gov, já está há muito tempo. Não foi durante o governo de esquerda que isso apareceu. Seguro, isso é seguro. Mas você também tem, por um outro lado, que é pior, por exemplo, você tem de militares, que parece que vai ter uma alteração agora. Que é o militar morto. O que é o militar morto lá? Né? Não é a nível de óbito, não. São aqueles militares que cometem um crime, que são pegos com tráfico de armas, tráfico de drogas, e ele é expulso, dado como morto. A família continua recebendo um dinheiro lá integralmente do jeito que ele ganhava. Isso daí, esse pessoal da classe média aí, odiosa, não fala, tá? Eles não falam isso. O outro só com o trânsito julgado da sentença continua a receber.
De qualquer maneira, pessoal, o filho de um prisioneiro, que o cara não era do INSS, não tinha esse benefício, ele já ia ter um Bolsa Família. Pelo menos em tese, porque hoje em dia está difícil. Eu falo que a esquerda meteu o pé pelas mãos quando estava no governo Bolsonaro, que ela ficou dando pitaco lá, achando que é caridade. Esquerda não é caridade, socialismo não é caridade. Tá? Quando o Bolsonaro falou que ia dar 200, foram lá e espernearam dentro do governo dele. Foram lá espernear, não, então tá bom, dá 600. Agora tá tudo enrolado aí. Tá todo enrolado querendo tirar. Olha só, o governo de esquerda querendo tirar. Devia ter ficado calado, mas não. Vamos ajudar os pobres. A gente não ajuda pobre, a gente ajuda trabalhador. A esquerda original é com o trabalhador. É nisso que a gente pensa. O trabalhador ganha um salário digno, ter o seguro social dele, uma aposentadoria digna, transporte, contra o turno 6, contra a escala 6-1, né? Isso daí é uma pauta trabalhista, em cima desses direitos. Mas não, a esquerda se enrolou toda e continua se enrolando com isso. Então, o auxílio reclusão, quando você pega aí, você vai lá na página do Gov, página do governo, que fala sobre esse auxílio aí. É mentira quando um cara vai preso e começa a família dele ganhar. Não. A grande maioria de filhos desses caras já tinham o benefício. Muitos nem veem o pai. Muitos nem têm o nome do pai na certidão de nascimento. Não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Alguns não tem nem o pai, tem o nome do pai, tem o nome da mãe, mas a criança fica com a avó. Tá? Então, são pessoas que estão fora da realidade. Essa classe média odiosa que está aí, que se mistura com esses caras aqui que se dizem religiosos, que só aqui para ter benefícios, né? Para botar o grupinho deles dentro da política. E como eu falo, à medida que esses caras entraram para a política, só piorou. Inclusive, você pode ver aí, deputado capitão, deputado delegado, deputado coronel isso. E a situação da polícia vem piorando. A segurança pública vem piorando cada vez mais. Privatizam tudo, dizendo que o Estado está inchado. Desde os anos 90 que eles falam isso. Por isso até que era o Sivuca, que foi um deputado federal aqui, deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, Guilherme Sivuca, de 90 a 94, bandido bom e bandido morto. Era da escuderia Lecoque. Adiantou? Tá adiantando? Falta polícia aí, eles não contratam polícia. E aí você tem essa sensação de segurança que só piora. Não melhorou nada esse sistema aí. Tá? Então, se der para você espalhar com as imagens que eu coloquei aí, você vai no seu celular e fala para esses caras odiosos. Fala, olha, tá aqui, ó, auxílio reclusão, 24 meses de contribuição para o INSS e recebendo um salário mínimo. Então, se é um cara lá que ganha 3, a família só vai ganhar o mínimo. O mínimo. Ao contrário de uns funcionários públicos e outros aí que são dados como morto, que ganham um dinheirão. Tá certo? Então não é bem isso que eles estão falando, é porque a imagem que vem deles aí na cabeça é aquele preto pobre, né? O preso preto e pobre. Esses caras têm que ser exterminados. Esses caras não podem ficar dentro da prisão recebendo um salário para dar para a família. Ou melhor, recebendo um salário que nem vai para a família. Fica bebendo cachaça dentro da prisão, né? Joguinho do tigrinho dentro da prisão. É disso que essa classe média daí acha que funciona assim.
quando na verdade não é. Eles não têm nenhum interesse em falar qual é a verdade sobre isso, tá, pessoal? Então, por favor, compartilhe o vídeo com esses caras aí, tá? Dizendo qual é a verdade, tá bom? Então, ó, não se esqueça de deixar o like e lembrando que eu toda terça e toda quinta eu vou fazer uma live. É lógico que em época aí das festas, de repente eu faço aí, né, um vídeo comum para deixar aí. Mas já deixa o sininho ativado que você vai receber. De repente eu vou colocar na comunidade falando do tema que eu vou fazer a live. Não vou botar o link, porque infelizmente o YouTube não me ajuda, não está, é um monólogo, não responde aos meus e-mails, mas a gente vai levando assim mesmo, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado. Aquelas pessoas que estão aí na comunidade fazendo comentários inteligentes, ok? Valeu!